podendo compartilhar daquilo que Deus tem nos falado. Eu queria também apresentar que está comigo aqui o Léo, diácono da igreja, junto com a sua esposa Karen. A palavra diz que é bom que o homem não ande só. Se eu errar alguma coisa, ele está ali para me ajudar. Então, está aqui para interceder, para orar pela minha vida também, abençoar a vida de cada um de nós. Amém? Amém. Eu costumo dizer, eu falei até para o Rodrigo e para o Alan, que eu sou bem pentecostal, então eu vou deixar vocês bem, fazer bastante barulho aqui. Vocês estão acostumados de manhã, um culto mais tranquilo, eu vou fazer barulho aqui. Vocês possam, deu liberdade com o pentecostal e o microfone, ele vai longe. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês, tenho amigos aqui, tenho família, né? Muitos conhecidos aqui. Mas quando me fizeram o convite, o Alan fez o convite, ele falou que até não estava. Eu falei, Senhor, o Alan não vai estar, mas o Senhor vai estar, está muito importante isso. Mas hoje ele está aqui, graças a Deus, aconteceu alguns imprevistos aí, ele está podendo ouvir a palavra, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Foi nos sugerido um tema, e aí até saiu uma imagem muito bonita minha, nem parecia comigo mesmo aquela imagem. Fiquei até feliz, falei, nossa, fiquei tão bonito nessa arte que o Alan fez. Falei, poxa, a minha esposa falou assim, nossa, é você mesmo? Onde ele tirou essa foto? Eu falei, acho que foi no Facebook, ele fez uma montagem, colocou uma maquiagem, deu uma tratada na foto para ficar mais bonita, assim. Mas um tema bem legal, generosidade, né? É um tema bem aos nossos dias atuais. E aí eu fui dentro da palavra de Deus, saber aquilo que Deus quer nos ministrar esta manhã, sobre esse tema. E aí você vai dentro da Bíblia, e eu comecei a orar, e Deus começou a me dar algumas palavras. E aí primeiramente eu fui no dicionário, descobri o que é generosidade, o que o dicionário nos diz sobre esse tema. Fala a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício a outra pessoa. Hoje é muito difícil quando nós abrimos o nosso coração para sacrificar algo nosso em favor de outras pessoas, né? Então o tema de generosidade, ele sai para um tema quando nós abrimos a palavra de Deus, a gente entra num tema como honra e obras. Então eu pego esse tema, generosidade, trago para dentro das Escrituras, e o que Deus nos ministra esta manhã é sobre obras e sobre honra. Então é muito simples, mas é de grande valor para cada um de nós, amém? Amém. Vocês possam abrir a palavra do Senhor em Marcos 6. A gente vai aprender alguns princípios que está dentro da palavra do Senhor, que fala sobre Jesus, é o nosso modelo a ser seguido. Jesus é o nosso modelo que Deus trouxe à terra como o nosso irmão mais velho, o nosso pai, e a gente vai aprender com ele o que quer dizer esse tema generosidade, o que quer dizer esse tema honra, dentro da palavra do Senhor. Diz assim, a palavra do Senhor em Marcos 6:1, partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos seguiram, e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo, admiravam-se dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como faz tamanhas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam nele. Só até aí. Então, Jesus chega na sua cidade, na sua casa, para ministrar uma palavra, para estar ali com o seu povo. Ele começa a trazer o ensinamento, aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. E as pessoas olhavam e se admiravam com o que ele falava, com a postura que ele tinha, do jeito que ele se expressava em falar das Escrituras. Mas entre as pessoas começavam a ter um falatório, um burburinho. Poxa, quem é esse que fala tão eloquentemente? Quem é esse que tem tanta voz bonita? E uns falavam assim, isso aí é ninguém. Isso é filho de Maria. Você não lembra dele, não? Fez uns banquinhos lá, a gente sentou, quebrou, machucou. Era bem, trazendo para os nossos dias, era a indagação do povo. Jesus, quem é esse cara?
Filho do carpinteiro fez alguma mesa lá e não deu certo, tentou uma engenharia que não deu certo. Algumas pessoas falavam muito bem, se expressava Jesus, mas algumas outras olhavam e falavam assim: quem é esse que traz essas palavras? Ele é tão comum, ele parece um de nós. E Jesus, ouvindo isso, ele diz que um profeta não tem honra na sua própria casa. Quando nós trazemos esse tema de generosidade aos nossos dias, e nós entendemos que Jesus ali, ele não estava procurando honra dos homens. Ele não veio a essa terra para isso. Ele tinha um propósito. Mas na sua cidade, na sua própria pátria, ele não tinha honra. Ele não veio buscar a honra dos homens. Mas quando nós falamos em generosidade, em abrir o nosso coração para fazer algo por alguém, a gente já se pega naquilo: poxa, por que eu vou fazer? Eu vou fazer até onde não me custe. Eu vou fazer até onde não me saia da minha zona de conforto, porque se eu ajudar o Luciano, amanhã eu posso me prejudicar. Mas Jesus não, ele estava ali levando a palavra, o ensinamento dele, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, e as pessoas não acreditavam que tamanha fé e tamanha palavra maravilhosa saía de um homem tão conhecido. Então, sabe, joguei bola com ele. Quem é esse que tem uma palavra tão bonita, sendo que, poxa, ontem a gente estava ali jogando taco, jogando bolinhas de gude. Quem é esse que é tão usado por Deus para trazer uma palavra tão bonita, uma palavra de restauração, uma palavra de ensino para cada um de nós? Quem é esse? Era Jesus, mas as pessoas não reconheciam aquilo que ele podia fazer. E se soubesse verdadeiramente quem era Jesus, eles tinham aproveitado todo o instante de Jesus ali. Eles tinham andado tanto com Jesus, eles tinham colado nesse homem, Jesus, porque, vamos e convenhamos, Jesus era irmãos, era os da casa. Era mais fácil ele operar um milagre e fazer por eles, que eram os irmãos da pátria dele, do que por nós, que fomos enxertados. Nós fomos... Obrigado, viu, Elvis? Deus abençoe a sua vida. Por nós que fomos de alguma forma alcançados pela misericórdia e pela graça dele. E Jesus começa ali, ele poderia ter paralisado o seu ministério, porque é mesmo que eu estar ministrando aqui a palavra e de repente minha mãe está sentada aí e fala: quem é esse que apanhava, que fazia coisas erradas e está ali falando de Jesus? Quem é esse que não arrumava a casa, não fazia nada, mas está falando de Jesus? Espera aí. A partir do momento que Jesus Cristo vem à terra e ele morre por cada um de nós, eu e você estamos condicionados a fazer uma obra nessa terra. Jesus nos chamou para fazer obras. Generosidade tem a ver com obras. Esse é o tema que foi sugerido por vocês. Eu vou falar muito sobre obras. Eu quero mexer com vocês, com seus sentimentos, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e que vocês têm executado. Porque talvez as pessoas podem olhar para cada um de vocês e falar assim: quem é esse que está fazendo uma obra? Quem é esse que começou uma obra? Eu acompanhei um pouco do ministério que eu sofri, porque eu viajava com o Alan. Vou contar alguns, só não vou contar a pecado do pastor porque é sacanagem, né? Mas eu viajava com o Alan, porque a gente trabalhava juntos, e ele falava do sonho que Deus tinha colocado no coração dele, da Urbanova, e do projeto que tinha. E muitos de vocês eu sei que começou a sonhar com ele. O pastor Rodrigo sonhou, alguns de vocês sonharam, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem aqui já chegou depois que o ministério aqui já estava estabelecido? Isso são obras. Isso são obras. Eu vou mexer com vocês sobre isso, porque algumas pessoas acham que você abrir a mão daquilo que você tem para se sacrificar, para fazer algo, é comum. Pessoas estão sendo alcançadas porque houve uma visão, houve um chamado de Deus e pessoas entenderam esse chamado de Deus. Vamos ver mais uma história que a Bíblia nos traz de honra. Mateus 8:5. Aqui nós vimos em Marcos que o povo não teve honra. Vamos conhecer um cara aqui que honrou muito a Deus, a Jesus como ser. Mateus 8. Lá não falou que é para mim, é que eu posso ficar até a hora do jogo só, né? Você vê que os irmãos já tinham que olhar e foi um macarrão. Glória a Deus. Diz assim, ó, Mateus 8:5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe
e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de estar debaixo do meu telhado, mas Jesus somente diz uma palavra. Diz somente uma palavra, o meu criado será curado. Só até aí. Honra. Centurião. Naquela época, se nós nos entender um pouco, povo judeu, povo romano. O centurião era o soldado e o povo judeu era o meio que escravizado ali, meio que eles tinham uma patente do centurião, era como assim: eu ordeno e vocês têm que fazer. Mas ele apresenta-se diante de Jesus, um judeu, para pedir algo que não era para filho, nem filha, nem tio, nem esposa, era apenas um criado dele. Ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar um oficial, um amigo dele, um cara que servia para ele. Será que nós, nos dias de hoje, corria tanto atrás? Porque, vamos imaginar, vamos entrar num contexto nessa história. Quando Jesus aparecia, a multidão já aglomerava, ficava aquele monte de gente colada em Jesus. Mas um cara com a patente que ele tinha hoje, e naqueles dias, ele vai até Jesus para pedir que ele cure um servo dele. Ele está apenas fazendo algo que nós hoje deveríamos fazer um pelos outros. Ele se apresenta diante de Jesus e, reconhecendo quem era Jesus, não o homem judeu, mas sim a glória e a graça que estava em Jesus, ele fala: se você der apenas uma ordem, meu servo será curado. Jesus quer ir até a casa dele. Quantos aqui não querem que Jesus entre na sua casa? Eu quero. Quero que Jesus esteja na minha casa todos os dias. Essa é a busca. Mas esse homem fala assim: Jesus, você tem tamanha glória, tem tamanha graça, você não precisa ir. Apenas uma palavra sua vai curar o meu servo. Honra, obras. Ele acreditava na obra que Jesus fazia. Ele honrava. Tá vendo? A gente leu lá em Marcos que os da casa não honrou Jesus. Mas um cara que poderia ter dado crédito nenhum a Jesus, esse cara dá tanto crédito que ele fala: você não precisa nem entrar na minha casa. Só diz uma palavra. Só apenas uma palavra e meu servo será curado. Quando nós entendemos aqui sobre o princípio e nós traz para nós uma aplicação sobre isso. Nos nossos dias é muito difícil nós, como ser humano, viver essa palavra. Porque é muito mais fácil hoje, não porque aqui eu estou entre amigos, mas é o que Deus está pedindo para que nós falamos nesse momento. É muito mais fácil eu vir aqui e trazer uma palavra para vocês e vocês falarem assim: nossa, o Ezequiel pregou, eu fui tão abençoado, foi muito bênção o culto. Mas talvez se viu o Elvis aqui, que é da casa de vocês, e trouxer uma palavra, vocês vão ver o quanto mais ele errou do que quanto mais Deus usou a vida dele. Porque quando nós andamos com pessoas, nós vemos os defeitos das pessoas. E isso nos entristece. É muito difícil eu olhar para o pastor Rodrigo, talvez, que caminhei com ele, que caminho com ele, e vejo que ele tem defeitos, mas quando ele pega o microfone, que ele está sendo usado por Deus para trazer uma palavra, para trazer uma mensagem, é muito mais difícil eu honrar ele, porque eu conheço os defeitos dele. Eu ando com ele, eu caminho com ele. Quando nós caminhamos uns aos outros, uns com os outros, nós conhecemos os defeitos. E quando você é usado por Deus para fazer algo, você não enxerga talvez o seu defeito, mas o do irmão é tão fácil ver os defeitos. Então a gente entra nessa generosidade uns para com os outros a respeito da obra e da honra. Honrar. Um pastor de renome vinha aqui trazer uma palavra. Não vou citar nomes aqui, mas talvez vinha um pastor aqui trazer uma palavra. Nossa, o pastor trouxe essa palavra. Vou falar do pastor Maurício, que está bem fácil para vocês. Pastor Maurício, nossa, faculdade de teologia, Deus brada na vida dele, ele é um homem usado por Deus, é lindo, é maravilhoso. Mas aí no outro domingo, poxa, vai ser o Luciano que vai trazer a palavra. Nossa, me preparei para ser o Rodrigo. É honra, é princípio de honra, é a generosidade entre os irmãos. E vai muito além de só isso. Eu não estou querendo dizer que nós na minha igreja lá, todo mundo honra todo mundo. Não, nós estamos aprendendo a honrar uns aos outros. Porque quando você honra o irmão que está do seu lado, Jesus traz
maturidade entre o povo. E o que eu quero dizer para vocês que essa igreja aqui, esse ministério, qual o Alan, o Rodrigo, vocês têm se apaixonado por ele, só vai crescer quando vocês se amarem e honrar uns aos outros. Essa foi a palavra que Deus me deu e me incomodou muito sobre essa palavra, sobre esse tema. Porque hoje vocês estão no número aqui, eu comentei com o Rodrigo, ele falou 30, 40 pessoas. Mas antes era 5, 6. Como que vai crescer? Como que a visão cresce? Como que Jesus com 12, que tinha defeito, vamos lá, Pedro, como que era Pedro? Pedro, se alguém olhasse feio para ele, ele enfiava a espada, ele cortou a orelha do cara sem o cara ter feito muita coisa. Mas foi 12 que propagou o evangelho, porque 12 tinha o coração firmado em quê? Generosidade, obra e honra. São 12 que hoje, se nós estamos aqui reunidos para falar de Jesus e entender mais e aprender uns com os outros, foram 12 que tinham seus defeitos, tinham suas limitações, mas eles não negaram a Jesus, mesmo negando a Jesus, Pedro, mas eles tinham uma paixão pelaquilo que eles foram ensinados. Amém. Jesus, eles nos ensina algo muito simples que é o Evangelho. O Evangelho é muito simples, a gente que dificulta ele. Nós somos... Se pensar num povo que dificulta o Evangelho, somos nós. Se hoje pessoas não estão na igreja, a culpa é nossa. Nós somos o culpado de pessoas não entrar dentro de uma denominação chamada igreja, somos nós. Porque eu sou perfeito, mas o irmão do lado eles têm defeito. O irmão do lado é muito perfeito. Eu vou caminhar com esse irmão até que ele erre comigo. Quando ele erra comigo, ele não é mais perfeito. Aí o que eu faço? Essa igreja aqui, ninguém é mais perfeito. Eu saio dessa igreja e vou procurar outra igreja. E aí a outra igreja também vai ter defeito. E aí eu também saio dessa outra igreja. Então eu costumo falar que as pessoas rodam e ela não se examina a si mesmo, que a palavra diz. Examine-se o homem a si mesmo. Não é uma palavra para ceia. Examine-se, coma do pão. Não, examine-se você. Como que eu tenho vivido? Eu tenho honrado? Eu tenho sido generoso? Qual tem sido as minhas obras? Porque a palavra de Deus fala que no grande dia, o que nós vamos apresentar diante de Deus? O que Deus quer de nós? O que nós fazemos aqui esse domingo pela manhã? Ouvimos uma palavra, ela transforma hoje e o amanhã. E as pessoas que estão do lado, como que ela é transformada? E a minha família, como ela é transformada? E meu amigo, e no meu trabalho, como tem sido transformado? Como que eu posso fazer isso? Através da generosidade, e através da obra, e através da honra. Mas honrar o chefe é difícil. Honrar o chefe é difícil. Porque vem lá, nosso chefe é muito chato. Ele não tem Jesus, ele não tem princípio, ele não tem palavra. Eu não vou honrar o meu chefe. Mas a palavra não diz isso. Então nós começamos a aprender um princípio no domingo de manhã, onde Deus usa as nossas vidas, a gente aprende sobre graça, sobre amor ao próximo, sobre palavra, mas honrar o amigo aqui na igreja, talvez o meu vizinho, é mais difícil, mas honrar a Deus é muito fácil para cada um de nós, honrar a Deus, mas honrar os irmãos que estão na mesma esfera, trazendo a palavra generosidade, é muito mais difícil. Eu não quero dizer que eu sou perfeito, mas nós estamos aprendendo a como viver essa palavra. Não é fácil, mas todos os dias Deus vem com ensinamento. Por quê? O que nós vamos apresentar diante de Deus? O quê? O que nós vamos apresentar diante de Deus? Chegar no grande dia, Ele vai chamar cada um pelo nome. Você vai apresentar: Senhor, eu tive uma empresa na terra, eu conquistei, meus filhos estudaram nas melhores escolas particulares, eu tive meu filho, Peraí, a palavra fala que Ele conhece as tuas obras. Nós iremos apresentar diante de Deus obras. Obras é um memorial diante de Deus. E a obra tem a ver com generosidade e tem a ver com honra. O que nós estamos fazendo aqui, se reunindo todo domingo, aprendendo da palavra de Deus, tem sido uma bênção, está crescendo, mas o que nós vamos apresentar diante de Deus? São as obras. Vamos analisar quais são as obras que cada um de nós temos feito. Para o crescimento não só nosso, espiritualmente, mas daqueles que nos cercam. Estabelecendo como igreja a obra, porque falar de obra na igreja é muito fácil. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, e aí eu vi os irmãos na correria chegando e fazendo e montando. Poxa, eles poderiam ter chegado mais tarde, mas existe um coração apaixonado pelaquilo que Deus colocou neles para fazer.
Então, se hoje nós estamos aqui e teve um louvor, teve um teclado, foi porque o irmão estava na escala, amém, ele chegou cedo, ele honrou o compromisso com Deus, em vir tocar o teclado, em vir contar um louvor para as crianças. Não é porque ele queria fazer isso, não, porque o sentimento dele está em fazer algo para Deus. Amém. A obra está em fazer algo para Deus. Eu quero mexer com vocês para que não se limite só nesse irmão, no casal que chegou, para que vocês entrem de cabeça nesse ministério, porque a gente... Quando eu orava e Deus mostrava, eu vejo o crescimento, mas o que Deus traz é que vocês, como base, como coluna, se amem e comecem a pensar qual é a obra que eu preciso fazer e qual é a generosidade entre nós precisa acontecer para que isso cresça, para que isso saia só de 30, chegue a 40, 50, 60 e se multiplique. É muito fácil nós falarmos das outras pessoas, né? Mas nós entendemos, a gente tem uma passagem aqui também muito legal, que Deus fala conosco. Opa, está em Mateus 10, um pouquinho da frente. Acho que 40 aqui, Mateus 10, 40. Mateus 10, 40, diz assim: quem vos recebe a mim, recebe a quem me recebe a mim. Recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá também o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá também galardão de justo. A qualquer que tiver dado só que seja um copo com água fria, um desses pequeninos, em meu nome, de discípulo, em verdade vos digo, que é dono de algum, que de modo algum perderá o seu galardão. Então o Elvis hoje teve um galardão, ele trouxe uma água fria para mim, como profeta. Mas é uma palavra simples que nós precisamos viver. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, esse receberá um galardão de profeta. Não é você, hoje, nos nossos tempos, é assim, se eu fizer algo para um irmão ou para um pastor, eu sou puxa-saco. É o que nós ouvimos. Poxa, se eu, de repente, o Rodrigo está chegando e está com as crianças, se eu carregar o filho dele, esse aqui é uma puxa-saco do pastor, hein? Olha lá, está colado no pastor puxa-saco, isso é honra. Independente de o Rodrigo, se for o Luciano, se for o Elvis, se for o Alan, é honra. O que eu ganho com isso? Talvez aos olhos das pessoas aqui nada, mais um puxa-saco na terra, mas aos olhos de Deus, eu estou ganhando honra, galardão diante de Deus. Amém. Porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, esse terá um galardão de profeta. Mas é muito mais fácil quando nós aplicamos esse texto ao centurião e falamos assim: nossa, centurião teve honra, Jesus, glória a Deus pela vida dele. Mas os da casa de Jesus que está em Marcos não tiveram honra. Nossa, esse povo, se eu tivesse lá, eu teria apedrejado Jesus também. Essa é a real. Porque o que nós fazemos hoje? Se nós não tacamos pedra, mas quando nós não cumprimos a palavra, é como se tivesse feito isso. Então, o que eu quero deixar para vocês como ensinamento e como base, é que vocês possam começar a honrar desde cima para baixo na mesma esfera. Quando você honra o teu pastor, você está honrando o teu irmão que está sentado. Quando você honra o teu irmão, você está honrando também o teu pastor, e com isso você está honrando Jesus. Essa é a generosidade que Deus quer de cada um de nós. Amém. Mas eu olhar para o Enio que está ali e eu honrar a vida dele é muito mais difícil. Porque talvez ele... é um amigo, eu encontrei com ele na rua, poxa, fazer isso por ele. Mas Deus nos pede isso, que nós nos amemos uns aos outros. Essa é a graça, essa é a palavra, esse é o ensinamento. Amém. Que Deus quer de cada um de nós. Essa é a generosidade, começando... Como que eu vou ser generoso com as pessoas que estão lá fora, se eu não sou generoso com as pessoas que estão aqui dentro? Aí a gente entra no texto de Marcos, que Jesus não tinha honra na sua casa. Mas fora ele havia muita honra. E fala que Jesus não operou tantos milagres na casa dele, na família dele, porque ele não tinha honra, não tinha fé entre o povo. Mas o que Deus quer trazer para cada um de nós, essa manhã, que nós possamos amar e honrar e viver a generosidade dentro, no convívio, na esfera urbanova, para que isso possa se propagar. Porque quando um visitante entrar aqui e sentir essa atmosfera, ele leva.
Aí está um cara aqui visitando o hotel, passa aqui, ouve uma palavra, ele vê um fazendo pelo outro, um fazendo pelo outro. Jesus, o que aconteceu? Isso é igreja? Porque as pessoas não estão acostumadas com esse modelo de igreja. Por que muitas pessoas hoje se veem fora da igreja? Porque eles não estão acostumados a encontrar o amor dentro de cada um de nós. É difícil nós, como cristãos, admitir isso. Por que muitas igrejas hoje fecham as portas? Por que muitos irmãos estão fora e se dizem desviados? E se dizem com comunhão com Deus, mas não quer congregar? Porque ele encontrou dentro da igreja pessoas que, na maior parte do seu problema, acusaram e não lhe deram as mãos. Esse é o princípio de aliança. Esse é o princípio de honra. Honrar o irmão que está do teu lado e dar o amor a ele necessário. Amém? Eu queria que vocês fechassem os seus olhos um pouco. Vou pedir para o irmão do teclado aqui fazer umas honras aqui. Eu não vim aqui trazer uma palavra de peso e nem de acusação de como vocês têm que andar. Eu só estou aqui como um canal de Deus para trazer algo que Ele já tem ministrado vocês. Vocês têm caminhado mediante essa palavra. Algo que Deus nos ministra, algo que Deus nos fala. É para que a palavra comece a cortar primeiro em quem está falando. Então, se tem uma pessoa que tem que honrar, começar da minha vida. Mas eu queria que vocês analisassem a sua vida nesse momento. Qual tem sido a obra que você tem entregado a Deus? Qual tem sido a obra que você tem entregado nesse ministério? O que Deus tem feito e é só um começo daquilo que Ele vai fazer, mas depende de homens e mulheres com o coração voltado a Ele. O que Deus começou através desse ministério aqui, resgatando homens e mulheres que um dia talvez não entraria dentro de uma igreja, mas estão aqui se reunindo, ouvindo a palavra e sendo ministrado por Deus. Isso pode ir além de crianças virem aqui na frente, que é o futuro do amanhã, futuro do hoje. Não tem mais, as crianças são o futuro do amanhã, as crianças são a igreja do hoje. Se as crianças não são ministradas, a palavra se perde. Mas Deus, o nosso coração essa manhã está voltado a Ti, para aprender algo contigo, Deus. Nós queremos viver essa palavra, generosidade, obras e honras. Deus, como é difícil nós como ser humano honrar o nosso irmão. Mas nos ensina, Jesus. Nós estamos aqui com o coração aberto para aprender da Tua palavra. Sim, Deus. Jesus, como é fácil honrar a Ti, Jesus. Como é simples honrar a Ti. E mesmo assim, falhamos nessa honra a Ti. Porque falhamos em honrar, em ser generoso com o nosso irmão do lado. Nos ensina, Jesus, a ter um princípio de honra, a ter um princípio de colocar o nosso coração voltado às Tuas coisas, do Teu reino. Amém. Não as nossas vontades, Jesus, não as nossas limitações, não aquilo que achamos que é bom ou que é ruim, mas aquilo que a Tua palavra nos diz, aquilo que a Tua palavra nos condiz a ser, a fazer, a executar. Amém. Reaviva os corações dos Teus filhos e filhas esta manhã, Sim, Deus. para entender qual é a obra que o Senhor tem chamado e tem condicionado a eles. Amém, Senhor. Oh Jesus, nós estamos aqui reunidos como Seus filhos. Não somos maiores ou melhores que cada um na Tua esfera, Deus, a qual o Senhor nos chamou. Estamos abrindo nosso coração para que o Senhor faça. Sim, Deus. E continue a fazer a obra que o Senhor começou, que nós não limitamos a Tua obra, Jesus. Até aqui o Senhor faz, mas até aqui eu tenho o controle. Não, que nós abrimos o nosso coração para que o Senhor tenha total controle de nossas vidas. Sim, Deus. Nos conduz e nos direciona, Jesus. Aleluia. Pai, em especial, eu peço que o Senhor tire toda a mágoa. Toda a mágoa que um dia foi colocada em corações por pastores, por líderes, por irmãos, ó Deus. Pai, limpa os corações, Jesus.
Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós vivemos por Ti, nós não vivemos para homens. Nós vivemos por um amor maior, um bem maior, que é a Tua palavra e as Tuas obras. Somos coração, Jesus, esta manhã. Nos quebra, nos molda. Nós somos os Teus filhos, Jesus. Nós somos guiados por Ti, Jesus. Deus, eu quero, assim como o Senhor tem estado presente aqui, Deus, e tem colocado essa palavra em meu coração, e eu tenho compartilhado com os meus irmãos, quero fazer algumas orações específicas. Deus, eu quero orar pela Carol e pela Débora, Deus, porque Deus, os esposos, o Rodrigo e o Alan, têm sido como um pai para esse ministério. Mas as esposas têm um papel tão importante em sustentar esses dois homens de Deus, em oração, em cuidado da família. Eu quero honrar, Deus, a vida dessas duas mulheres esta manhã, e dizer a Deus aquilo que o Senhor tem transmitido ao meu coração. Não tem sido fácil, não tem sido uma cruz tão leve para carregar, mas que o Senhor possa encher essas duas mulheres com o Teu poder e com a unção do Teu Espírito Santo. Que elas possam ser cabeça nesse ministério, que elas possam ser uma coluna, uma mulher de oração, que elas possam acreditar que isso vai dar certo, Jesus. Que aquilo que foi o sonho que o Senhor colocou no coração desses pastores, que elas possam acreditar até o último, que elas possam ser intercessoras desse ministério. Que ela não venha desanimar com palavras, ó Deus, ou com atitudes. Porque, Deus, tem sido tão difícil ver o resultado. Porque nós queremos ter um resultado tão rápido. Mas que elas possam acreditar que se uma vida entrar aqui e começar a congregar, valeu muito a pena. Aleluia. Porque é mais uma vida sendo resgatada das mãos de Satanás, Jesus. É verdade. Pai, como Teu filho, eu quero honrar essas duas mulheres, ó Deus, e dizer que elas são Suas servas, são pessoas escolhidas por Ti, ó Deus. Que todo o desejo do coração das Tuas filhas sejam alcançadas. Que o Senhor possa sondar o coração delas, ó Deus, e trazendo paz, trazendo ânimo para uma nova jornada, Deus. Uma nova aliança sendo feita a partir de hoje, Deus. Eu sei que a Débora não está aqui, mas onde ela estiver, Senhor, visita a Tua filha, Deus. Traz uma nova chama, um novo ânimo na vida dela, Deus. Oh, Jesus, que ela não venha desanimar, ó Pai. Que ela venha saber que em Ti ela é mais que vencedoras. Aleluia. Elas são Tuas filhas e hoje, Deus, nós queremos honrar as Tuas filhas. Não como a esposa de pastor, mas como Tuas filhas que têm pago também um preço para que essa obra esteja de pé, Deus. Eu estendo esta oração também a cada um que faz parte desse ministério, Jesus. Ao pastor Rodrigo, ao pastor Alan, e aqueles que o cercam, ó Pai. Que eles possam saber que a generosidade não é só lá fora, a generosidade acontece aqui dentro, Deus. Que nós, como ovelhas, possamos entender que esta missão tem um pastor. O pastor é Jesus Cristo, mas o Senhor condicionou o pastor Rodrigo e o pastor Alan a tocar esse ministério. Que nós possamos, como filhos desta casa, honrar a vida deles, que eles possam ser cheios da Tua presença, Deus. Porque para nós é muito mais fácil dizer: o Rodrigo vai preparar uma palavra, o Alan vai preparar uma palavra, que nós seremos cheios da presença de Deus, mas eles estão abrindo mão de estar com a família, de estar com os filhos, mas eles têm aberto mão por uma obra, por uma chamada, que o Senhor colocou no coração deles. Mas não permita que eles olhem para trás, ó Deus. Permita que eles olhem sempre para a cruz, o alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se essa igreja está de pé, ó Deus, é porque tem um cabeça, Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando de um número de 30, 40,
mas que nós possamos ter os nossos olhos espirituais a contemplar 100, 200, 1000. Fortalece os teus filhos, Jesus. Encha eles da alegria do teu Espírito Santo a tocar uma obra, a fazer a tua obra, Jesus. Diante de Deus, esse é o memorial que eles vão apresentar. O memorial, quando chamar, Pastor Alain, o que você tem para apresentar são as tuas obras. Pastor Rodrigo, o que você tem para apresentar são as obras, são aquilo que eu fiz. A minha família, meus filhos, voltado a Ti, voltado à Tua presença. Deus, nós somos Teus filhos que aqui frequentam esta casa. Nós também temos uma chamada que não só condiz ao Pastor Rodrigo, ao Pastor Alain. Nós somos chamados a levar a Tua palavra, a levar o Teu Evangelho, Jesus. Coloque chama em nossos corações, coloque motivação em nossos corações, ó Deus. Não é simplesmente vir aqui e tocar um teclado, é fazer a Tua obra. Que haja chama em nossos corações, Jesus. Que haja fogo, que haja paixão por Ti. Que nós possamos, Senhor, estar em unidade, em um só Espírito, vivendo aquilo que o Senhor condicionou a nós vivermos, ó Deus. Pai, comece uma nova aliança. Estabelece no dia de hoje, Pai, dia 17/6, uma nova aliança sobre esse ministério. Amém, Senhor. Derrama capacitação aos Teus filhos. Esse lugar vai ficar pequeno, Jesus. Derrama as estratégias daqueles que administram, para que eles possam sonhar e viver os Teus sonhos. Aqui é o começo de uma obra, mas aqui não é o final. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que nos traz ânimo, é aquele que nos motiva, Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Para que nós possamos viver a plenitude dessa palavra sobre nós e sobre as nossas vidas. Aplaudo Jesus, Ele é santo.